Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamada do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, Doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores do nosso serviço, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova. De alguma sorte, poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha indizível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em novo ambiente. Consultarei alguma de nossas instituições. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observação. Lá, minha mãe o trataria como filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco, sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o, pres... Desculpa. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir o meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Esse pedaço chama atenção exatamente aquilo que a gente vinha falando. A coisa é feita em fases. Você tem que se equilibrar num determinado momento para poder passar para o outro. No momento em que eles acham que o André Luiz já está no ponto que ele pode deixar o ambiente hospitalar, aí que eles vão ver como ele vai se situar de fato na comunidade, em nosso lar, aonde ele vai se estabelecer. Então, isso é só para lembrar o que ele está falando. As coisas vão em etapas. Você vai vencendo uma etapa de cada vez. E Silvio, quer dizer, todos, né? Eu achei tão bonita essa parte também que o Lísias recebeu ele na casa dele, né? Porque o Clarencio estava já se preparando para seguir um outro caminho. Ele falou assim: não, né, vamos, eu gostaria de recebê-lo na minha casa, a minha mãe vai cuidar muito bem dele. Então, isso pra gente é um exemplo do que a ideia de família ela deve ser cada vez mais ampliada, né? Então ele recebeu como um irmão. E eu acredito que no caminho da humanidade, cada vez mais vai ocorrer esse processo de ampliação da família, mesmo para se tornar cada vez mais uma família planetária. Então achei muito tocante o Lísias ter chamado ele para ficar na casa dele, né, morando enquanto ele estava nesse período de ajuste. Eu vou também só contar uma coisa que eu me lembrei. Uma vez eu fui visitar uma comunidade alternativa que tem em São Paulo. O nome dele é Yamaguchis. E aonde eles tentam ali viver o sem a ideia da posse. Mas é um pessoal muito maduro, né? Eu gostei muito dos aprendizados. E ali acontece o seguinte: eh, as então, eles acreditam no casamento, né, entre duas pessoas, é uma coisa assim bem nesse aspecto, só que
tudo é refletido bastante com relação ao coletivo. E aí o que acontece? Ele tem as casas, mas as casas elas são é como se fosse elas são interligadas em um grande hotel, sabe? Então é quase que isso, mas é uma casarona onde tem as várias partes que são casas, como se fosse uma grande família. E aí é interessante que as crianças, né, elas crescem, né, junto com os pais. E ali tem uma casa que é uma parte que é das crianças mesmo, que elas que se organizam, porque elas crescem como uma grande, como irmãos mesmo, sabe? Embora tá ligado ali aos pais, que ele é chamado de Casa Sol. Aí eu fui ali, né, visitar, e aí entrei na parte das crianças, eu vi tudo organizadinhos. Aí eu conversando, né, mas como é que é isso aqui, né? Como é que eles se organizam? Ele fala assim, não, a criança mais velha cuida da menorzinha e os outros assim por diante, né? É uma família. E aí eu fui, aí tinha uma porta que dava para fora. Aí quando eu saí, eu vi as crianças todas construindo uma casa na árvore. Era só criança, não tinha adulto. E eles tudo organizados ali, levando as madeiras, as pequenininhas, as grandes. Gente, que coisa bonita assim, sabe? Eles se organizando para fazer a casa na árvore para eles. Aí eu, poxa vida, foi uma lição muito bacana esse aspecto da ampliação da família. E aqui esse exemplo do Lísias me lembrou essa experiência, sabe? Eu já vi alguns programas falando a respeito desse tipo de comunidade, né? É bem interessante, realmente. E aí tem os adultos que no dia preparam a comida, o dia inteiro para todo mundo, tem como se fosse uma espécie de uma. Que se fosse lá em Itamonte, seria o salão, onde tem uma cozinha, que tem a mesa e tal, se fosse no sítio da Solange. E aí todos os adultos não, os adultos daquele dia vão, se reúnem, vão fazer a comida de manhã até de noite. Aí tem uma equipe para fazer isso, tem uma equipe para cuidar das crianças menores. Mas é bem interessante esse ponto da irmandade em si. É meio que uma tribo indígena, né? Os índios trabalham mais ou menos de uma forma muito coletiva as coisas, são mais irmanados. E é bacana, Sani, porque esses locais, mesmo que a gente tenha aspectos que a gente não concorde, ele serve como processo de extrapolação. Você vai pensando assim, puxa vida, como é que são esses princípios? Será que no futuro, como que vão ser essas organizações? E esses locais que eu visitava, eu já eram locais que eu queria pegar informações para escrever o livro que na época eu estava muito em sintonia, que é o Planeta Feliz, né, que foi o livro que eu escrevi, que é disponível, é de domínio público, né, para baixar. Eu li. Você leu, Sani? Então, nessa época, eu já estava entrando nessa ideia de escrever esse livro, estava muito em sintonia com essas ideias, e aí eu procurei visitar muitos locais e ler livros espíritas que contavam sobre o funcionamento das cidades espirituais para conseguir mais ou menos juntar informações para escrever esse livro, sabe? Era algo que eu tinha que fazer, o meu coração ele queria se expressar nessa visão de mundo. E aí esses locais foram locais maravilhosos, porque ele servia como manancial de reflexões, como que eu acharia que poderia ser um planeta feliz, né, sabe? E de possibilidades, né? Muitas possibilidades, desde que o homem diminua o egoísmo e a posse. Eu vou, eu acho que a gente vai parar por aqui, né? E aí a gente começa a nossa